Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Paulo disse em sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Versículo 9. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Meu amado, essa mensagem que nós estamos colocando nesse vídeo retrata a situação nos dias de Paulo. Paulo alertando a Timóteo do que estava acontecendo e do que viria. Em breve, os últimos dias não são, a religião diz que esses últimos dias ainda vai acontecer. Já se fazem quase 2000 anos que Paulo disse isso a Timóteo. Vocês precisam saber que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Houve a tribulação durante 3 anos e meio. Jesus disse que tribulação, angústia, aflição igual àquela jamais aconteceria novamente. Não tem como trazer esses versículos, esses últimos dias, para os dias de hoje. Porque Paulo deixou claro, no versículo 6 e 7, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. Os irmãos da primeira era cristã, eles se reuniam como igreja em casas, não em templos, não em sinagogas, não nas chamadas igrejas. Então, o religioso, o pregador, ele pega esse versículo 1 e aplica nas pessoas. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos. Porque esses adjetivos sempre estiveram na terra, fazem parte da carne do homem, fazem parte da natureza carnal de um ser humano. Ser avarento, ser orgulhoso, ser arrogante, ser soberbo. Faz parte. Não é novidade. Não foi novidade nos dias de Paulo. Não é novidade nos dias de hoje. Esses adjetivos fazem parte da natureza do homem. E eles pegam isso e dizem às pessoas: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Coloca esses últimos dias de geração em geração. Cada 100 anos, séculos, décadas, milênio, está aí. Há quase 2000 anos e nunca chega esses últimos dias. Mas Paulo deixa claro que esses últimos dias se tratavam daqueles dias. Por quê? Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, Paulo se referia aos irmãos
que se reuniam como igreja, e no meio dos irmãos reunidos como igreja se infiltravam homens perversos, anticristo, judaizantes, querendo colocar na mente das pessoas que era obrigatório a cumprir a lei de Moisés, as leis de Moisés. E ensinavam esses infiltrados, saíam de casa em casa, além de se infiltrar ainda, iam por conta própria nas casas das mulheres, falando coisas que elas não entendiam, por isso que elas viviam sempre aprendendo e nunca tinham conhecimento. Eu te pergunto, que frequenta uma chamada igreja nos dias de hoje, não é exatamente isso que acontece dentro desses lugares chamados igrejas? As pessoas têm 10 anos, 20 anos, 30 anos, estão sempre aprendendo, mas não têm um conhecimento. Estão sempre ouvindo falar dízimo, 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 dízimo. Só que elas não conseguem ter conhecimento que o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi valor monetário. Dízimo foi alimento dado por Deus como herança aos levitas, por eles não terem herança das 12 tribos de Israel. Eles não conseguem ter esse conhecimento. As pessoas que frequentam esses negócios por aí, que eles chamam de igreja, vivem aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento. Eles aprendem do batismo nas águas, do arrependimento. Eles aprendem da lei da purificação que Jesus praticou, porque ele veio para cumprir. Só que eles não conseguem ter o conhecimento, as pessoas que frequentam esses lugares, não chegam ao conhecimento pleno que o verdadeiro batismo ocorreu na morte de Jesus na cruz. Quando desceu, quando verteu aquele sangue, espiritualmente ele purificou, ele lavou, ele justificou, ele santificou todos os espíritos dos eleitos, dos filhos de Deus. O verdadeiro batismo foi na morte dele, não em uma água batismal. Então as pessoas ficam como essas mulheres, ficam nesses lugares aprendendo, aprendendo e aprendendo e nunca chegam ao conhecimento. Ficam sendo tosquiadas, ficam sendo enganadas, ficam sendo levadas por ventos de doutrinas, por enganos. São escravos do sistema religioso, são servos de doutrina de homens. Nunca se libertam, nunca são soltas dessas algemas da religião. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Os homens, os pregadores desses lugares, dessas arapucas, eles são escravos também da teologia, porque eles não podem falar a verdade para os seus irmãos, os eleitos, os seus fiéis, os que seguem aos seus dogmas, aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Porque se eles falarem a verdade, as pessoas terão esse conhecimento e não mais frequentarão esses lugares. Não darão mais 10% do seu salário. Não darão mais oferta nesses lugares. Não aceitarão mais a tese de que para ser filho de Deus tem que tomar banho numa piscina. Eles não praticarão mais essa profanação. Eles não mais menosprezarão o Espírito da graça praticando essas coisas. A morte de Cristo não será mais em vão para eles, porque eles terão esse conhecimento. Mas depende do quê? De um pregador falar, ensinar. Mas o pregador não pode ensinar, porque é a carta de alforria, é a carta de liberdade para eles. E como eles viverão? Porque eles não gostam de trabalhar. Eles querem viver do suor, da lã de suas ovelhas. A ovelha precisa de dinheiro, pede a Deus. O cão guloso precisa de dinheiro, pede a ovelha. Por que eles também não pedem a Deus? Porque eles não ensinam isso às pessoas. E com isso ficam cativas. Não chegam ao conhecimento pleno da verdade. O primeiro erro é eles se intitularem como pastor, como bispo. Porque depois do ano 70, esse dom não existe mais. Esse título não existe mais. Foram dados esses dons de pastores, de bispos, de evangelistas, de presbítero, até preparar o corpo de Cristo, o corpo dos irmãos que faziam parte da igreja de Cristo, que passariam pelo juízo. Depois disso, o perfeito veio. 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 7 em diante. Até o perfeito vir, existia ainda dons.
Ainda que em parte, como disse Paulo, mas existia. Quando o perfeito veio no ano 70, deu-se fim, não tem mais. Porque Deus mesmo está em nós. Deus mesmo é que ensina os seus filhos, os seus eleitos. Não depende mais de um homem, de um teólogo, de um professor ensinar. Não, é o próprio Deus. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Assim é a religião. Assim é a religião. Aprendendo, aprendendo, aprendendo. Você pergunta, quantos anos você tem de igreja? Ah, eu tenho 35 anos. Você sabia que o dízimo nunca foi dinheiro? Não, nunca me ensinaram. Então eu não tenho esse conhecimento. Você sabia, quantos anos você tem de... Ah, eu tenho 22 anos de igreja, da mesma igreja, eu tenho carteirinha, tenho tudo. Ah, é? Você sabia que o batismo não é numa piscina, o batismo foi na morte de Jesus na cruz? Não, não sabia, porque nunca te ensinaram. E se não te ensinaram, você não chegou ao conhecimento pleno. Assim está quem frequenta esses lugares. Amém? E a prova que esses últimos dias eram aqueles dias, João disse, na sua epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então Paulo, quando disse a Timóteo sobre os últimos dias, eram aqueles dias. Mas por que as pessoas não sabem? Porque não lhes é ensinado. E não sendo ensinado, elas não têm conhecimento. Ficam vivendo debaixo do engano. Amém? Filhinhos, esta é a última hora. Foi dito por volta do ano 52 aos anos 62, 64. E quando foi no ano 70, chegou a última hora, que foi o juízo do ano 70. O anticristo, que existia muitos anticristos, veio o principal deles na forma do comandante do exército romano, General Tito. Ele foi o filho da perdição. Ele foi o anticristo principal naqueles dias. Cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém, colocou seu antítipo, seu busto dentro do templo, que foi a profanação, e assim, no ano 70, Deus derrubou, através de um incêndio, derrubou o templo, destruiu até os alicerces. Foi assim que aconteceu os últimos dias. Amém? Graça e paz. Assim está a religião. Aprendendo, 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 porém nunca chega ao conhecimento. Porque os religiosos, os líderes, os mestres, não têm o desejo que eles aprendam a verdade, para continuarem sendo escravos, sendo enganados, tosqueados, roubados pelos pregadores. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.